gente, estamos aqui para falar do livro-reportagem Massacre em Vigário Geral. Essa é uma obra de 3 grandes jornalistas, do Chico Otávio, que está aqui com a gente, da Helenice Bottari e da Elba Boechat. Nesse livro, eles resgatam ali a história de uma das maiores chacinas que já aconteceram aqui no Rio de Janeiro, que deixou, naquela época ali, 21 mortos. Era muita gente. E quem é que matou esse pessoal todo? Policiais. O Chico é também autor aí de 2 outros livros que conversam entre si, tem tudo a ver com o nosso papo aqui. São os livros Mataram Marielle e Porões da Contravenção. Então, para a gente conversar sobre isso aqui, a gente vai receber também a Iracilda Toledo, que é viúva do ferroviário Adalberto de Souza, que foi uma das vítimas ali da chacina de Vigário Geral. Então, depois desse crime, ela inclusive se tornou aí uma liderança, né, do movimento em apoio às vítimas. A gente vai falar também com o Dere Gomes, que é historiador, mestrando em planejamento urbano. Ele é militante de causas relacionadas à favela, moradia, cultura, educação, tudo a ver com tudo o que a gente vai falar aqui. Então, assim, para a gente começar realmente do começo, para quem não se lembra, a chacina de Vigário aconteceu há mais de 3 décadas. Parece que é um assunto velho, mas talvez não seja tão velho assim, né? Aconteceu ali em agosto de 93. E pode até passar pela cabeça de algum desavisado aí que isso é coisa do passado, que o Rio mudou, mas parece que não é bem assim. Nos últimos anos, houve 200 chacinas pelo Rio, e 7 em cada 10 tem a ver ali com alguma ação ou operação policial. Então, vamos começar aqui e bater um papo com o Chico. Chico, você investigou aí, né, essa chacina lá 30 anos atrás, mas é um jornalista que trabalhou lá, continua trabalhando aqui, ou seja, está olhando o passado e o presente. No livro, você inclusive chegou a ouvir um policial que participou do massacre. O que eu quero saber? Mudou alguma coisa nesses últimos 30 anos? A política de segurança, a punição, o jeito que os policiais pensam e trabalham? Você notou alguma diferença? Oi, gente, tudo bem? Maior prazer aqui estar com vocês, dividindo esse debate aí com pessoas tão qualificadas, né? E é isso, Cecília. Eu estou fazendo 40 anos de profissão, militando no jornalismo fluminense, especialmente na capital, né? E olha, são 40 anos que eu vejo esse filme rodar muitas vezes, né? Operações policiais, muita morte, muito sangue derramado, muito sensacionalismo em cima dessas operações e nada efetivamente ocorre de bom para a sociedade, para as comunidades, para todo mundo que quer se proteger da violência, né? É uma, digamos, é uma solução furada que só serve muitas vezes para atender ali a uma demanda imediata da polícia, né? Uma resposta que ela precisa dar quando ela está muito pressionada, mas nada muda no cenário geral e talvez nesses 40 anos o caso de Vigário Geral, a chacina, tenha sido a situação mais emblemática, mais triste, mais lamentável, e agora a gente deixa isso aí escrita, essa história aí registrada num livro. É realmente um assunto complexo, e é isso, é um assunto que tem vários dos lados, né? E a gente precisa ouvir isso da boca de quem esteve diretamente ligado ali, que é o caso de Iracilda, infelizmente, que perdeu o marido em uma ação como essa. E nesses anos, Iracilda, muitas famílias foram despedaçadas desse mesmo jeito, perde pai, filho, irmão, marido. E para você que acompanha, né, a dor de quem fica, como que você vê isso? Assim, mudou alguma coisa em relação a... hoje é mais fácil responsabilizar o Estado, por exemplo, ele se preocupa mais com essas vítimas. Como é que é isso? Boa tarde a todos. Boa tarde, Chico. Mais uma vez a gente aqui, né? O que acontece? Eu sempre falo que Vigário Geral foi feito no atacado. Hoje é varejo, entendeu? Vigário Geral foi uma coisa que surpreendeu até nós familiares. Nunca imaginávamos que iríamos passar por um trâmite tão difícil quanto
foi aquele dia e está sendo esses 30 anos. Porque nunca mais nós tivemos paz. Todo dia uma morte, todo dia, todo dia. Até então, até dia 29 de agosto de 1993, não tinha batido na minha porta. Quando bateu na minha porta, eu falei, não, eu preciso, eu tinha filhos, netos, e eu falei, eu preciso tomar rumo. E foi quando eu comecei nessa luta. Hoje, que é mais fácil de você requerer uma pensão, porque lá no passado nós fizemos isso. Nós tivemos uma lei, e muita gente ainda não sabe dessa situação. Ninguém tem, essa lei não é uma lei muito divulgada, entendeu? Então as pessoas não sabem o direito. Nós temos direito de ir e vir, nós temos direito de sobreviver, de viver, porque lá todo mundo fala, mas morava em Vigário Geral. Não, Vigário Geral tem muita gente boa, como na época da chacina foram 21 mortos. E todos os trabalhadores, todos os meus vizinhos, todos conhecidos meus. Entendeu? Então, a mudança que teve é porque eles hoje não fazem o que fizeram lá. Porque sabe que alguém vai gritar. Eu gritei na época. Hoje eu estou com uma idade mais avançada, que eu na época estava com 36, hoje eu estou com 67. Então, quer dizer, até a idade muda, né? Até o sistema imunológico da gente vai mudando, vai diminuindo as forças, mas enquanto eu estiver em pé, eu vou lutar. Ajudar quem eu tenho certeza que precisa. Assim. Se eu puder fazer, eu vou fazer, entendeu? Realmente assim, essa troca de experiências, esse apoio, né? Realmente pode fazer uma diferença, porque você precisa segurar na mão de alguém nessas horas. O Derê, por exemplo, é uma liderança que transita o Rio todo. Vai da Zona Sul, a Baixada, tem contato com famílias assim que passaram por situações violentas de formas diversas, né? E pensando aí do ponto de vista de um historiador, Derê, o que torna o Rio tão desigual, especialmente quando a gente fala sobre violência? Você já viu assim esse tanto de chacina na Zona Sul, por exemplo? Bom, primeiramente agradecer aí de estar aqui nesse espaço, né, com a dona Ana, com o Chico, com a Cecília. O Rio de Janeiro, ele é desigual, né? Acho que olhando do ponto de vista de historiador, mas também como cria de favela, né, e um homem preto aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente vê que o Rio, ele é uma cidade muito desigual, né? E a gente, lá na Federação de Favelas do Rio de Janeiro, que eu sou diretor, a gente tem falado, inclusive, em apartheid carioca, né? E muitas pessoas acham que é um termo muito radical a gente falar em apartheid carioca. Mas quem circula na nossa cidade, quem vive esse cotidiano de violência, de chacina, de massacre, vê que esse não é um termo radical para se utilizar, né? Que retrata a nossa realidade. Embora a gente não tenha um sistema de segregação oficial, né, legalizado como foi na África do Sul do apartheid, a gente vê que a nossa cidade é uma cidade que ela é partida e ela é desigual, né? E eu acho que eu associo aí a nossa herança escravocrata, né? Não teria como ser diferente o Rio de Janeiro, a cidade das que mais recebeu pessoas pretas escravizadas no mundo, né? Então a gente tem aqui uma herança escravocrata muito forte e muito presente, né? Então quando a gente fala, por exemplo, em racismo estrutural, aqui no Rio de Janeiro isso é muito nítido e muito colocado, né? Inclusive, né, respondendo a sua pergunta, na Zona Sul, né, tem várias favelas na Zona Sul, né? E a gente não vê cotidianamente esse número de chacinas, né? Porque, embora tenha essas favelas, a Zona Sul é uma região da cidade majoritariamente branca, né? Então, não sofre com as mesmas questões que o restante da cidade, né? A Zona Norte, a Zona Oeste, ou a região metropolitana, como a Baixada Fluminense, São Gonçalo, sofrem, né? Então, a gente vê que muitas dessas vacinas, né? E é muito importante trazer, né, o que a dona Iracema trouxe, que essas pessoas que sofrem com a chacina são pessoas que estão ali, muitas das vezes, pessoas trabalhadoras, pessoas que não têm nenhum envolvimento, né? E mesmo que tenha um envolvimento, o Brasil não tem pena de morte, né? Então, a gente não pode naturalizar isso,
né? Então, eu acho que essa desigualdade, né, esse racismo estrutural que vem dessa herança colonial, né, e escravista, faz com que a gente tenha essas chacinas em várias regiões, né, da cidade, mas as regiões majoritariamente brancas, como a Zona Sul, a gente não vê tanto isso, né? E eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. É uma boa, Dere, da gente pensar, como eu disse aqui, né, em relação ao Chico, do ontem e do hoje, porque as coisas realmente não parecem ter mudado tanto. E, Chico, observando o livro, né, e é isso, documentos, entrevistas, tudo isso para poder montar esse quebra-cabeça que, de fato, é complexo, porque, inclusive, muito do que acontece em relação à violência policial, à violência urbana, tem conexão direta com corrupção, né? Perfeito. Essas pessoas fazem isso porque elas podem fazer, porque elas sabem que não vai acontecer muita coisa. Como que foi feita essa análise dentro do livro? Ótima questão, Cecília. Como você frisou aí no início da nossa conversa, eu também escrevi junto com Vera Araújo, minha ex-colega lá no Globo, o livro Mataram Marielle, que é fruto de 3 anos de cobertura quase exclusiva sobre as investigações de Marielle. Eu, no caso de Vigário, né, 93, eu já era repórter, já tinha até uma certa estrada percorrida, mas especificamente eu não cobri a chacina. Quem ficou mais à frente, na época, foram minhas colegas, as autoras também do livro, Emma Boechat e Helenilce Bottari. Mas agora eu acho que eu conheço razoavelmente esse caso também. E posso dizer, Cecília, que existe uma semelhança entre os dois casos, Chacina de Vigário e Marielle. Onde é que está essa semelhança, na minha opinião? No papel de agentes públicos atuando no sentido de sabotar a investigação. Aconteceu lá atrás e aconteceu agora com Marielle, e se for provado com os resultados da investigação da Polícia Federal. Parece assim, usando aqui uma expressão popular, que eles entram para melar o jogo, entendeu? Para descredenciar as provas, os testemunhos, né? E não fazer o crime chegar aos seus verdadeiros culpados, entendeu? No caso lá atrás de Vigário Geral, de pelo menos 35 envolvidos, e a Iracilda sabe muito bem disso, né? Apenas 6 efetivamente cumpriram pena. Eu falo 35 porque, na época, né, os próprios assinadores faziam uma contagem de quem entrava e quem saía em operações clandestinas ou não clandestinas, né? Era uma tática militar. Então, dá para dizer que pelo menos 35 entraram lá e uma parte considerável, a grande maioria desses 35, permaneceu impune. No caso agora de Marielle, que também houve a ação de agentes públicos, né, integrantes da própria polícia, no sentido de sabotar, de boicotar a investigação, o caso só chegou a algum resultado por conta da interferência da Polícia Federal, né? O crime foi praticamente federalizado, porque se ficasse por aqui, certamente ele ia terminar em pizza também. E assim, tá, mas e aí? Qual é a conclusão que você chega? Na minha opinião, eu acho que o grande enfrentamento a ser feito com relação a essa máquina corrupta, né, que acaba, digamos assim, movimentando, intensificando essa onda de violência na cidade, para mim, o grande enfrentamento tem que ser feito pelo controle externo da atividade policial, que é uma função constitucional do Ministério Público, mas nem sempre isso funciona como quando manda a lei. E eu acho que talvez essa seria a grande solução no sentido de dar uma freada nessa contaminação generalizada da segurança pública que a gente está vendo no Rio de Janeiro.
Esse ponto que você levantou aí sobre o Ministério Público é algo que eu sempre gosto de bater, porque não adianta você falar só do policial na ponta, não, é aquilo que eu falei. Ele faz porque ele pode fazer, porque ele confia que não vai acontecer nada. E o que é pior ainda, ele não está errado, não vai acontecer nada mesmo, né? Iracilda, eu fico pensando assim, né? Quando a gente pensa, você mencionou na sua fala que você percebeu essa situação do Rio de Janeiro quando a situação chegou na sua porta. Muitas das vezes, um monte de gente não se importa com algumas dessas situações de violência, porque elas acontecem muito longe da casa dessas pessoas, né? Acontecem lá na Baixada, lá em São Gonçalo, porque é tudo muito longe, as pessoas não têm essa noção. Como que você percebe isso quando você viu isso chegar na sua porta e na porta dos seus vizinhos? Porque, como você mesmo mencionou, foram 21 pessoas que não tinham nada a ver com nada. Ninguém ali tinha nada a ver com nada e foi nessa leva, né? É o seguinte, eu, do dia 28, e por incrível que pareça, eu tenho 2 netos e um bisneto com mês de agosto, no mês de agosto. Meu bisneto é 16 de agosto, meu neto é 22 de agosto e o outro neto 28 de agosto. Então, é um mês que marcou a minha história, marcou literalmente. Tanto do lado ruim que me marca, mas, ao mesmo tempo, o mês de agosto, para mim, é um mês de vitória, que a minha família cresceu, infelizmente, meu marido não viu, porque ele não viu minha filha casada, não viu minha filha formada, não viu meu filho formado, não viu meus netos, não viu meu bisneto. Eles tiraram de mim um bem maior que eu tinha, de uma forma que eu nunca imaginava. No domingo, eu fui ver um filme, pensando que ele ia assistir comigo, iria dormir, no dia seguinte estaria vivo, para acompanhar toda essa trajetória nossa, né, minha e dos meus filhos. E, infelizmente, eu recebi a notícia quase meia-noite que ele estava morto. Então, são coisas que eu assustei, mas, ao mesmo tempo que eu assustei, que minha família começou, você larga isso para lá, você não faz nada, porque você corre risco. O risco você corre 24 horas por dia, gente. Você corre de um lado de outro, você se esconde de uma forma que é a segurança. Nós não temos segurança, entendeu? E isso eu critico muito, muito. Nós temos uma polícia que nós queremos, eu sou contra essa polícia. Eu quero uma polícia que eu possa chegar perto dela e falar assim, aonde é a rua tal? E ela poder me falar, e eu tenho medo de um filho meu ser abordado numa blitz e ser reconhecido. Eu não sei, a gente não sabe, entendeu? Porque muitos já morreram, mas sempre tem um que fica por aí. E quando eu falo que bate na sua porta, que foi uma resistência muito grande da população a aceitar vigário geral como trabalhadores. Eles achavam que era todo mundo envolvido, entendeu? Eu fui no IML, cheguei lá, teve descaso. Eu fui na 39 DP, cheguei lá descaso, porque era vigário geral, uma chacina dentro de uma comunidade. Meu marido era agente da rede ferroviária, tinha cargo de confiança, entendeu? E eu não pedi eles para matar meu marido, eu sempre falo isso, entendeu? Então, se eles tiraram um bem maior, eles vão ter que engolir, eles vão ter que sempre saber que eu estou aqui e que eu não... A gente sabe que não a gente não pode falar que são todos, mas aqueles que me fizeram mal, eles tinham de uma forma ou de outra que pagar. Alguns pagaram com a própria vida, o Chico sabe disso, outros foram absolvidos, infelizmente, é uma lei que, nosso país também, a lei é muito antiga, uma coisa que nós conseguimos a mudança do Código Penal, que antigamente eles matavam 21, já respondia por um crime. Hoje não. Hoje eles respondem pelos 21. Se matar 2, são 2. Na época, não. Então, são coisas que você vê que nós avançamos, mas avançamos com medo, com um certo tipo de ameaça velada, não é uma ameaça direta, mas a gente ficava preocupado, a gente estava vendo um julgamento, a gente via cena que a gente falava assim, não, isso aí a gente está correndo risco, entendeu? As exumações, porque eu acho que no livro, ainda não prestei atenção,
Eu li o livro, mas é assim, muito rápido, né? Que meu filho quis ler, minha filha também. Minha filha até comprou um livro, ela estava lá. Mas, assim, foi muito rápido. Mas eu acho que, no caso das exumações, ainda não levantaram, não fizeram o levantamento, que nós achamos bala, entendeu? As balas estavam lá. Uma das vítimas, a bala confrontou com a arma. Então, é um verdadeiro descaso. Aí, quando bate na sua porta, você fala, caramba, agora bateu na minha porta, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Foi. E, por incrível que pareça, o meu neto tem 11 anos, vai fazer 12 anos agora, em agosto. Ele é filho do meu filho. E, por acaso, meu filho botou... Eu fiz eu fiz uma participação num documentário aí de uma pessoa, e eu não vou fazer propaganda, né? Mas eu fiz, o Chico sabe. E meu neto assistiu, meu neto saiu correndo da sala e falou assim: eu não queria a minha avó nisso. Fala para minha avó parar. Me faz mal eu ver isso. Eu falei com meu filho: você não poderia ter deixado ele ver a cena. Poderia até ter me visto falando, que estão acostumados a me ver. Mas a cena que foi para o ar, com a minha fala, foi uma cena muito pesada. E o livro, eu pedi ao meu filho, não mostra. Agora, quando ele estiver rapaz, já estiver consciente que aquilo ali já passou, que eu estou viva, que foi um trâmite que eu corri atrás, e eu tenho orgulho de ter levado isso adiante, não pela morte do meu marido, claro, óbvio que não, mas pela situação que eu passei, eu poderia estar enclausurada numa cama, em cima de uma depressiva, que eu tenho problema de pressão, fiquei cheia de problema. Mas aonde eu me apego é no amor que eu tenho pelos meus filhos, pela minha família e pela sociedade que precisa de alguém. E esse alguém tem que fazer alguma coisa. Eu cobro mesmo. O Chico sabe, a Elba me conhece há muitos anos, e a gente precisa fazer isso, as comunidades precisam ter voz. Não tem, a comunidade não tem voz. Tem voz igual esse menino, que é um prazer ouvi-lo falar, mas, infelizmente, a mãe que perde um filho dentro de uma comunidade, ela não tem coragem, sabe? Ela se sente coagida, mesmo ela tendo toda a segurança. Não pode falar porque nós estamos aqui, é bom você falar porque não vai acontecer nada, mas a gente tem uma equação que não é difícil entender. Entendeu? Eu falo assim, gente, eu fui muito corajosa. Eu, com 36 anos, tinha de tudo, meu marido do meu lado, nunca precisei trabalhar, mudou tudo. 3 filhos, um neto de 6 meses. Eu falei, agora chegou a hora. E eu larguei tudo e fui embora. Saí do Rio, eu falei, meus filhos não ficam aqui, eu vou tirar. E eu ficava vindo em julgamento, eu participava de tudo. Tem congressos de que eu estou indo, eu vou para Brasília, eu vou para Brasília, mas eu consegui, sabe? Porque nós precisamos saber que nós temos direito. Eles têm os deveres, nós temos direito. Nós temos direitos, eles têm os deveres. Nós respeitamos eles têm que respeitar a sociedade, a comunidade. Que ninguém mora dentro de uma comunidade porque quer, não. Não quer. Se você for morar aqui fora, você sabe que a conta de luz é altíssima, você sabe que eles aumentam tudo de uma forma que você nem espera. Hoje você paga R$ 520 de luz, mês que vem você vai pagar 700 no inverno. Aí você fala, que isso? Aumentou porque é inverno? A gente não usa ar-condicionado? Porque nós não sabemos cobrar, infelizmente. E se você chamar a sociedade para vir para o teu lado para reagir, as pessoas ficam assim, eu não tenho medo, sou preocupada com isso, eu tenho família. Eu também tenho família. Só que eu soube dividir, mudar meus filhos, tirei meus filhos o Chico conhece a minha filha, mas dificilmente eu vou em algum lugar com filho, sabe? Não pelo medo, fato, eu sei que quem guarda é Deus, mas a gente prefere se impor de certas coisas para evitar outras coisas, entendeu? E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Principalmente pela comunidade, porque eu morei numa comunidade e tenho orgulho. Eu sempre falo, eu perdi meu marido lá, mas eu tenho muito orgulho de aprender o que eu aprendi dentro da minha comunidade de Vigário Geral. Não nasci lá, não nasci. Eu fui para lá, eu já estava com 18 anos, com 36, e nem morei lá. Quando eu mudei para lá, eu morava no Jardim América e fui para Vigário, porque meu sogro estava doente. Tinha 3 anos que eu estava morando dentro da comunidade. Eu nem tinha terminado de fazer minha casa. Como meu marido era da rede ferroviária, tinha o espaço da rede ferroviária que tem até hoje lá.
e foi quando ele perdeu a vida, brutalmente, sem saber até por que morreu, sem entender por que ele estava perdendo a vida dele. Porque eu acredito que ele tenha levado o maior susto na hora que começou tudo. Ele não foi o primeiro a morrer no bar. Ele não foi o primeiro. Tem, Muito tem difícil. essas situações que você disse, né? Do tipo, quanto que isso muda as vidas da família inteira. É isso, Muda. você se mudou, teve que começar a trabalhar e tudo, muda tudo. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, e você mencionou assim, que você teve a coragem de denunciar. E é uma coragem, inclusive, muito específica, porque assim, não foi uma morte qualquer, né? Você vai denunciar isso para a polícia, sendo que os policiais mataram seu marido. Então, assim, é o famoso, né? Quem vigia, o vigia. E observando aí, se vocês perceberam, o Derê tá com a blusa da Kathleen, né? Que foi ali Eu uma percebi. garota que é isso, estava indo visitar a família, É, estava lá vivendo a vidinha dela na boa, foi grávida, visitar a aumentando ali avó, a né? família. Exatamente. E uma ação policial absolutamente desastrosa levou a vida de Kathleen e do bebê. Nossa. E ficou basicamente por isso mesmo, né? Que a gente está acompanhando ali, mas os negócios acontecem assim, com muita lentidão, como o Chico mencionou, até porque o Ministério Público não faz o papel que ele deveria fazer, né? E pensando aqui, Derê, você vestindo essa camisa, eu tenho certeza que você já vestiu várias outras camisas. O que passa pela sua cabeça quando você, né, passa de novo por uma situação dessa? O que você pensa como um cidadão no sentido de eu vou ter um filho, eu vou querer mudar para tal lugar, eu vou preocupar porque o meu irmão ou minha irmã está indo para a escola, ele volta, né? O que passa pela sua cabeça sendo um homem negro que mora numa periferia? Bom, revolta e indignação, né? Acho que o principal é isso, por conta da impunidade. Acho que foi falado aqui muito bem sobre a omissão do Ministério Público, né? E eu queria falar sobre isso. No caso da Kathleen, né, que era minha amiga e a gente acompanha esse caso desde o dia 8 de junho de 2021, agora completou 3 anos, né, que a gente perdeu a Kathleen e o seu bebê, né, Maya Zion, né, e a gente vê, né, essa situação, porque a tia Jaque, né, a Jaqueline, mãe da Kate, foi maltratada no Ministério Público, sabe? Muitas vezes a dona Sayonara, a avó da Kate, que estava com ela no momento, também. Então, como foi falado aqui, esses policiais, eles não apertam esse gatilho sozinhos, né? Eles têm a omissão do Ministério Público, eles têm uma legitimação do Poder Judiciário, porque quando, nos casos raros que o Ministério Público atua corretamente, chega no Poder Judiciário, eles são absolvidos, eles têm uma parcela expressiva da sociedade que apoia essas ações de favelas, né, especialmente nos últimos anos, com a ascensão de uma extrema-direita no nosso país. A gente tem uma imprensa que legitima quando dá a versão dos policiais como versão oficial do acontecido, e no caso da Kathleen isso foi muito forte, né, porque os policiais deram uma versão de que houve uma troca de tiros, né, e nessa troca de tiros a Kathleen teria sido atingida por uma bala perdida, quando todas as testemunhas, todos os moradores que estavam lá naquele momento diziam que não houve troca de tiros. E depois as imagens que vieram a público mostraram também que não houve troca de tiros. E a perícia da Polícia Civil também mostrou que só os policiais atiraram naquela ação, né? E desde então, até hoje, o governador não mudou a versão oficial do governo, né? Eles ainda dizem, ainda sustentam que foi troca de tiro, né? E a imprensa também não se retratou, né? Deu a versão dos policiais da época, e até hoje essa versão foi a versão que ficou com a sociedade, que houve uma troca de tiros e a Kathleen foi fugida. Mas já está provado por A mais B que foi uma ação de Troia, né? Foi uma ação de Troia que os policiais estavam fazendo e acabaram assassinando a Kathleen e o seu bebê.
Nós fomos até Brasília encontrar o ministro Edson Fachin, porque o assassinato da Kathleen foi perto da chacina do Jacarezinho e de uma chacina que ocorreu lá no Salgueiro de São Gonçalo. Então, nós fomos para Brasília conversar com o ministro Fachin especificamente sobre essas operações de Troia. Por quê? Os batalhões entenderam que essas operações de Troia eram a forma que eles encontraram para burlar a ADPF das favelas, né? Porque quando eles fazem a Troia, que é uma operação, né, ilegal e que eles não admitem que eles fazem, eles dão a versão de sempre. Não era Troia e não era operação. Nós estávamos fazendo um patrulhamento de rotina, fomos atingidos por disparos de criminosos e precisamos responder à altura. Ou seja, com isso eles burlam a ADPF, que dizia que operações policiais durante a pandemia deveriam ser feitas com aviso prévio ao Ministério Público em casos excepcionais. Então, como não era uma operação policial legal, eles fazem isso para burlar a ADPF das favelas. Então, a gente pode notar, e aí não sei nem se o Fogo Cruzado já fez esse estudo, mas se não fez, acho que seria bom, como que a quantidade de Troias aumentou durante a vigência da DPF das favelas durante a pandemia. E a gente via muito isso na ponta, né? Então, o sentimento que eu tenho, filho, é de revolta, né? Hoje eu não moro mais na minha favela, eu saí de lá, consegui, enfim, estudar, passar num concurso público e com essa condição eu tirei minha mãe de lá, né? Porque a gente tinha esses problemas, tinha problema de saúde mental, tinha preocupação da minha mãe, né? De eu sair, se eu voltava ou não. Então, a gente, hoje, infelizmente, a gente não consegue viver, né? Onde eu cresci a minha vida inteira, né? Inclusive, lá minha casa é própria, eu saí da minha casa própria para vir morar de aluguel no asfalto para tentar fugir disso aí. Mas o caso da Kathleen também mostra que a gente não está imune a isso, né? A Kathleen também já tinha saído da favela, tinha comprado um apartamento para poder morar e criar seu bebê, né, que iria nascer, e num dia visitando a sua avó, a sua família, como eu faço até hoje, vou até a minha favela para poder visitar a minha família que ainda mora lá, a gente morava no quintal de família, né, e como aconteceu com a Kathleen, pode acontecer comigo, né, então é viver com o medo cotidiano e com essa revolta da impunidade, né, de saber que esses agentes de segurança pública, que são pagos com o nosso dinheiro, né, com os nossos impostos, com o suor do nosso trabalho, eles estão empoderados a nos matar a qualquer momento, né, porque sabem que eles têm esse poder sobre a nossa vida, né, que é a necropolítica que o Achille Mbembe fala, né, então é um sentimento de revolta, né, e de indignação. Você levantou um ponto interessante aí, Dere, sobre a questão da saúde mental e da saúde física como um todo das pessoas, né? Eu lembro que tempos atrás saiu uma pesquisa, inclusive feita pelo pessoal ali da Rede da Maré, onde eles conversaram com os moradores para poder perguntar, né, da vida em geral, e o resultado dessa pesquisa foi exatamente que os moradores de favela têm mais pressão alta, sofrem mais de depressão, mais de ansiedade, tem mais risco de um monte de problema físico, porque é isso, vive numa tensão constante, né? E uma das coisas que você levantou aí em relação à responsabilidade da imprensa, bate aí com o início do que o Chico começou a falar aí quando a gente começou essa live. E eu sou uma pessoa muito crítica ao modo como a imprensa cobre esses assuntos, e vi que o Chico compartilha dessa opinião. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre o papel do jornalismo na política de segurança, sabe, Chico? Porque, assim, né, elas andam assim, ó, falam aqui, tem um aqui. Então, assim, como que você enxerga isso? Fazer um rápido comentário em cima das falas da Iracilda e do Dere e dizer para você o seguinte: eu insisto nesse ponto. São 40 anos de militância no jornalismo, 40 anos vendo essas operações acontecerem,
40 anos percebendo que não houve um único ganho para a política de segurança pública do Rio de Janeiro. E mais do que isso, né? As polícias daqui parecem assim, uma força, às vezes, paralela, né? Fora da institucionalidade, brutais e incontroláveis, porque nada cola. Né? Nem o Supremo consegue deter uma operação violenta numa comunidade. Eu testemunhei a luta do Ministério Público para poder parar com aqueles tiros aéreos, né, do chamado caveirão voador, sei lá, que tantas vítimas aquilo fez, né? E agora câmeras corporais. Cara, nada. É impressionante, assim, é claro, né? Como o Derê falou, tem setores da sociedade que aplaudem por ignorância, pela índole, por má fé, e acham que isso vai resolver. E não vai resolver. Não vai resolver. Então, além, né, eu citei aqui a questão do controle externo, né, que efetivamente o Ministério Público tem que assumir firmemente esse papel. Eu acho que tem que ser uma força-tarefa dedicada e forte. E não é só isso, eu acho que tinha que ter uma ouvidoria, eu acho que como exemplo lá que a gente vê em São Paulo com a ouvidoria, né, que tem lá um personagem muito importante, que é o Cláudio Aparecido da Silva. Quem sabe uma pessoa como o Derê, sério, pudesse assumir uma ouvidoria independente, que fosse respeitada, na minha opinião, e eu acho que é por aí que tem que caminhar. A minha solução, a solução que eu vejo extraída desse tempo todo, dessas 4 décadas aí, é exatamente essa. E quanto ao jornalismo, eu acho assim, né? Primeiro, está havendo uma diversificação, né? Eu acho que a mídia tradicional já não é mais tão soberana como era no passado. E programas como esse que a gente está participando agora têm um eco, têm um efeito, incomodam. Então é legal que a gente está ganhando esse espaço aí, trazido pela revolução tecnológica. E eu acho também, gente, de boa, assim, que o próprio jornalismo tradicional, de onde eu saí no ano passado, depois de só no Globo foram 25 anos, mais não sei quantos anos no Estadão, mais não sei quantos anos na Última Hora, eu acho, sinceramente, que houve uma evolução. Se vocês pensarem, gente, até meados dos anos 80, a imprensa inventava histórias, pegava ali um caso e criava uma novela mexicana em cima daquilo, entendeu? Eu peguei repórteres de polícia que andavam armados, né? Muitos deles até egressos dos quadros da própria polícia. Então, eu acho que isso não existe mais. E eu acho que há hoje uma preocupação. Eu saí do Globo, mas a Vera Araújo está lá. E eu tenho certeza que ela jamais, em tempo algum, vai aceitar de mão beijada uma versão policial. Que ela vai checar com responsabilidade e tantos outros colegas que pensam como ela, sabe? Então, acho que nesse ponto eu vejo aí uma situação mais otimista, né? Porque a própria a gente, né, quando viu em 2018 que a Polícia Civil do Rio estava forçando uma barra, né? E que só apostava numa única linha de investigação para o caso Marielle, que era o envolvimento de um vereador chamado Marcelo Siciliano e de um miliciano chamado Orlando Curicica, e a polícia não saía disso, insistia e tal. Nós, Vera e eu, resolvemos adotar a nossa própria linha de investigação, mostramos que essa linha de investigação deles era furada numa manchete de jornal, e isso detonou uma armação, aquilo que certamente ia acabar embuchando, né, que na linguagem policial é você acusar alguém inocente, uma pessoa que efetivamente não tinha praticado o crime. Então, assim, a gente tem que reconhecer que tem muita conivência, mas também tem muito acerto, sabe? Então, eu quero também fazer aqui, desculpe um pouco dessa defesa, em nome dos meus colegas que estão militando ali no jornalismo de segurança pública, essa qualidade do trabalho que tem feito também, tem tido, paradoxalmente, tem tido
ter feito contribuições importantes para a sociedade, eu garanto a vocês. Eu consigo concordar contigo, assim, vendo essas mudanças, e eu acho que, inclusive, porque cresceram muito os jornais de bairro, né? E também porque Exatamente. tem muita gente que, por causa das cotas, entraram na faculdade. E essas pessoas que acessaram a faculdade por causa das cotas, vêm de uma outra realidade, têm uma outra história de vida, ou seja, Perfeito. elas se importam com algumas coisas que outras pessoas vindo de outros lugares, outra classe social, nem sabem que aquilo é um problema, né? Então, assim, eu acho que isso também congrega aí para que a gente tenha um jornalismo mais diverso, que é exatamente isso que você disse. Ô, Cecília, só um complementozinho, desculpa aqui. E o que me dá uma raiva, assim, toda vez que a polícia mata um traficante, aquele traficante ele é o maior traficante da América Latina, de todos os Todo tempos, dia né? o número um. Não, todo dia. Eu não tenho paciência para isso. De fato, de fato. Toda semana tem um número um diferente. Só uma atentozinha aqui que eu não falei. Eu vou falar assim, como eu não sou jornalista, eu sou vítima. Mas eu, graças a Deus, eu tive vigário geral, teve uma cobertura dinâmica. Nós, em momento nenhum, ficamos descobertos com reportagem. Desde o dia 29 de agosto, 6 horas da manhã, que dia 28 foi a chacina, 29 seria uma segunda-feira, normal para todo mundo trabalhar, e o meu sogro começou, ele era presidente da associação, obviamente teria muito mais oportunidade, e foi presidente da FAFERJ, então tinha muita facilidade, o entendimento dele político era muito grande, entendeu? E eu aprendi muito com ele. Antes dele morrer, ele me deixou um legado bem dinâmico, que eu guardo isso com muito carinho, sabe? Então, eu não tive esse problema, eu fui muito bem assistida. A Vera, minha amiga até hoje, a gente está sempre junto. A Elba também. Nós tivemos, assim, nunca deixamos de fazer nossa matéria. Todo ano, o Chico sabe, né, Chico? Eles, aonde eu estiver, eles vão fazer a cobertura, e eu nunca deixei de fazer uma matéria. 30 anos eu fiz, 31 anos eu vou fazer. Meu filho fala assim: você vai ficar velhinha falando nisso, eu vou morrer falando. Se eu morrer no dia 29 de agosto, dia 28 eu vou estar falando. Sabe por quê? Porque eu acho que é aí que entra isso. Tem o bom, qualquer lugar tem o bom e o ruim, entendeu? Eu nunca tive problema de falar assim, não. Até eu ri muito essa semana, que eu tenho um irmão, que ele ligou para mim e falou assim: nossa, saiu uma matéria sua. Eu fui procurar o seu nome na internet, e eu, graças a Deus, fiz muita matéria, né? Mas eu vi que você foi assassinado dia 28 de agosto de 93. Eu falei: o quê? Ele mandou para mim, que eu tinha sido assassinado dia 28 de agosto de Que 1993. isso? Aí, escuta, daí a pouco ele entra na internet outra vez e fala: deixa eu ver como é que tá. Eu já era promotora do caso. Aí você Que vê horrível. que a mídia, a gente precisa ter muito cuidado quando você vai falar na internet alguma coisa, vai postar alguma coisa, que ela tanto te levanta quanto te arrebenta também, joga pro alto, né? Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Eu, até hoje, não é por estar feito do Chico, não, porque o Chico me conhece e sabe. Se eu não gostar, eu vou falar. No filme, no livro mesmo, a gente conversou muito, né, Chico? Chico, Foi. eu queria saber disso antes de, né? Então, eu sou muito... Eu gosto de fazer... Eu sou questionar, fazer questão, sabe? Eu acho que eu tinha que ser professor de história, para quebrar todo mundo. Eu ia colocar todo mundo para aprender a história do Brasil. Então, Tinha que a ser gente colega do precisa... Derê. Então, não é tão bom, porque a comunidade, quando se fala em comunidade, hoje está sendo, não sei se é audiência de custódia, não sei o que está acontecendo hoje, que eu vi muito rápido no jornal, daquele menino que foi morto na Avenida Brasil, na Maré. Como é que pode você abordar uma pessoa e dar um tiro na barriga da pessoa? Eu falo para meus filhos: olha, chegou, tanto um lado quanto o outro. Me dá o carro, entrega. Me dá o celular, entrega. Entrega tudo, porque a vida de vocês é muito além do que qualquer bem que eu tenho. Qualquer bem.
Então, a gente que já perdeu, a gente sabe quando a gente precisa da mídia e a mídia está ali do lado da gente. Eu, sinceramente, você me desculpa o nosso historiador aí, mas eu não tenho, ainda não tive problema. Eu sou muito bem, assim, quando eu preciso de fazer alguma matéria, que todo ano eu faço, 30 anos, todo ano eu faço uma matéria, todo ano, eu não deixo passar, porque eu acho que a dor é minha. A dor é minha, mas a população precisa saber que está dando continuidade. Essa dor foi minha em 93, continua sendo. Daqui a pouco, a gente liga o Jornal Nacional, é mais uma. Ontem foi uma em Caxias, anteontem foi. Dois foram lá ali perto do Jacaré. Como é que pode isso? Se em 93 nós denunciamos, em 93 a gente mostrou onde estava o erro, por que continua? A gente precisa ver. Entendeu? Mas quem tem que ajudar a gente é o governo que está aí, não está aí. E essa pensão que nós temos, indenização que foi feita em Vigário Geral, eu lutei muito para isso, sabe? Eu não aceitei. Na gestão do governo de 2000, eu cheguei perto dele e falei, olha, eu trabalho para você até o fim, mas eu preciso que você culpabilize o Estado, que até então não tinha culpa, o Estado não tinha culpa. E ele veio e culpabilizou o Estado. Dali para cá, eu comecei a aprender o meu direito e o meu dever. Meu dever é cobrar uma coisa que é meu direito, e eles têm o direito de me pagar o que é meu dever, que é o dever deles. É isso aí. Entendeu? É isso que eu queria falar sobre a reportagem, a gente acaba prolongando, né? Mas até aqui eu tenho, sabe, eu não tenho sentido assim, eles estão em cima. A reportagem eu acho que está muito em cima. Só que tem coisas que a própria família não pode falar, não quer falar. Aí como é que o repórter vai fazer? Vigário Geral mesmo, quando começou, foi muita dificuldade. O Bial teve com a gente um mês, Pedro Bial, ele ficou um mês acompanhando tudo ali dentro. O Marcelo Hamed, o Otávio Guedes, o Chico. E até hoje o Otávio é meu amigo. Entendeu? A gente faz uma parceria. A gente tem que falar, porque eu acho que é uma segurança que você tem quando você expõe uma situação. Você entra no posto de saúde, não pode ser atendido. Vou chamar a reportagem. Logo eles abrem o posto de saúde. Não, o que você precisa? E é assim que funciona. Então, a gente precisa ver esse lado, porque muitas das vezes a própria família tem medo de falar. Aí o repórter fica inibido. O que é que o repórter vai falar? Vai falar pela família? Não pode. Ele não pode falar, ele tem que expor a situação da família para a família poder correr atrás de seus direitos, igual a pensão. Se hoje eu tenho uma pensão, em Vigário Geral tem uma pensão, Baixada Fluminense tem uma pensão, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Mas eu procurei nosso promotor na época, hoje é desembargador, e eu procurei, nós começamos a costurar tudo com o governador, aí veio a Anistia Internacional, ONU, EA, fizemos a reunião, fechou o acordo? Ótimo. Então, se não tivesse a mídia do meu lado, eu não ia conseguir nada, eu ia ficar falando em vão. Que era mais uma gritar, mais uma falar, mais uma reclamar, espernear. Porque eu já ouvi muito isso. Outra vez, vai falar isso outra vez. Vai reclamar de gente que já morreu há 30 anos, mas toda pessoa que tem acesso a esse documento, essa lei, ela consegue facilmente, gente. Ela consegue. Agora, reclamar e não trabalhar em cima, não dá. Você me desculpa, essa é a minha opinião, entendeu? Eu sou Você muito... falando isso sobre as pensões, né? A gente, inclusive, está no meio de um debate, a gente estava debatendo esse ano, né, lá no Supremo, sobre como indenizar, como e se, né, indenizar as vítimas de balas perdidas. Porque aí o governo dizia, não fui eu que tirei, aí não vou pagar. Mas aí a gente, nesses debates, veio uma coisa interessante que foi o seguinte, o governo tem culpa de qualquer forma, no sentido de, se foi uma bala que saiu da arma do policial, é 100% culpa do Estado. Isso, e o Estado não consegue provar que essa bala não saiu da arma de um policial, é culpa dele também, porque ele não fez a perícia, né? Então tem sempre muitos assuntos assim que a gente pode levar em consideração quando a gente fala do Rio. Mas, tipo, uma coisa que você mencionou no início,
quer dizer, que eu mencionei aqui, depois que a gente conversou um pouquinho, foi sobre uma entrevista que você fez com um dos policiais que né, foi ali um dos algozes nesse crime. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre duas perspectivas, né? A sua perspectiva de o jornalista conseguir uma informação ali que ninguém nunca tinha ouvido, nunca tinha tido acesso a essa informação, mas também do ponto de vista de uma pessoa que está ouvindo ali em primeira mão. Nossa. O que passou na cabeça desse cara? Por que ele fez isso, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Primeiro só um acréscimo, né? Na verdade, nós três, os três autores, o Boechat, Helenice Bottari e eu entrevistamos o Neto. Eu participei de 2 encontros, né? Foram encontros, assim, bastante tensos, cara, porque eu sabia quem estava ali do outro lado. Mas, assim, a minha visão como repórter, Cecília, é onde você tem os melhores resultados. É quando você ouve esse cara que estava lá, né? Assim, uma das entrevistas mais emblemáticas, ou uma série de encontros mais emblemáticos que eu tive na minha carreira, em 2012, foi com o ex-capitão do Exército, Paulo Malhães, o doutor Pablo, da Casa da Morte de Petrópolis, do Centro de Informações do Exército, um bárbaro torturador, talvez um dos mais ativos torturadores do período mais sangrento, né, dos chamados anos de chumbo da ditadura militar. E ele me contou muita coisa. E o Neto não foi diferente, né? E, inclusive, Cecília, é atribuído ao Neto, e a Iracilda sabe disso, né, a salvação das crianças que estavam na casa da família evangélica, né? Porque de um lado da rua era o Bar do Caroço, onde, infelizmente, lamentavelmente, morreram 8 pessoas, entre as quais o marido da Iracilda, e em frente ficava a Casa dos Evangélicos, onde também morreram outras 8 pessoas, inclusive algumas menores. Mas os menores de 14 anos, né, de 14 anos para baixo, não, aliás, desculpe, de 9 anos para baixo, as crianças sobreviveram porque o Neto, né, um dos chacinadores, se colocou na frente das crianças e disse que ele não matava crianças, né, que ele tinha lá as suas crianças. Hã? Tinha um limite. Tinha limite. E ele salvou a vida das crianças, né? Esse cara aí. Não é, Aracilda? Ia ser outra coisa assim. É bebezinho de colo. Bebezinho de colo, e os caras iam matar todo mundo. Então, assim, não é claro que ele não é nenhum herói, ele também é um assassino. Ele foi um desses 6 que cumpriram pena. E uma coisa assim incrível que ele nos disse, Cecília, que esse tempo que ele passou na cadeia, salvo engano, 13, 14 anos, que esse tempo salvou a vida dele. Ele disse, isso salvou a minha vida, porque se eu tivesse continuado na polícia, no desvio, sendo um dos líderes dos chamados cavalos corredores lá, da PM, eu já não estaria aqui, eu já teria ficado pelo caminho. Impressionante, cara. Isso me lembra uma coisa assim do tipo... Porque quando a gente fala sobre esses assuntos, às vezes as pessoas falam, são monstros, como se fosse uma coisa assim que tivesse vindo de outra galáxia, e não é, né? É o vizinho, o cara que estudou com você na escola, e que é isso, tem essas enormes facetas aí que a gente precisa levar em consideração. Mas você ia falar alguma coisa, Derê? Não, acho que a gente, sobre essa questão, só para fechar essa questão do jornalista, né? Acho que a gente tem muita gente que cobre segurança pública e que é de muita confiança, né? E que retrata bem, né? O que eu me refiro é que muitas das vezes a ânsia pela manchete, né? A ânsia pela espetacularização, muitas das vezes até um bom material que é feito pelo jornalista que cobriu na ponta, quando chega na edição, né? Especialmente na TV, isso é mudado, né? Então, foi nesse sentido que eu falo. Mas já vi muitos jornalistas estarem ali na ponta, no dia a dia,
nessa chacina que eu me referi, por exemplo, lá no Salgueiro de São Gonçalo, né? Pô, a Luana Ferreira deu um show ali, uma cobertura, foi lá, buscou as fontes dela, tudo mais. Enfim, poderia citar outros jornalistas aqui, né? Mas cito a Lula porque, às vezes, também a gente tem essa questão, né, nas favelas, tem algumas favelas que tem mais mídia, né, que as pessoas gostam mais de falar. Mas lá em São Gonçalo, lá no Salgueiro, longe, muita gente não quer ir, não gosta de ir, não gosta de dar informação, não gosta de dar notícia, né? E aí a gente tem que salgar esses jornalistas que, independente da localidade, o que possa ter, eles vão atrás da notícia e fazem uma matéria, né, que seja justa, né? Então, o problema não é com os jornalistas que cobrem a segurança pública, né? A maioria deles até são bem aliados, né? Mas a gente vê que, especialmente na TV e nas edições, a gente tem essa problemática e até hoje ela ainda é muito presente, né? A gente tem isso. Na Chacina da Penha, por exemplo, o Chico falou dos águias, né? Que são os helicópteros blindados, né? Eu e meus companheiros quase fomos alvejados também, porque nós estávamos lá com o que a gente chama de comboio dos direitos humanos, né? Com a OAB, com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, com a Ouvidoria da Defensoria Pública, né? E outras instituições, e quase fomos atingidos também quando nós chegamos numa certa localidade, né? Ali no dia que teve a Chacina da Penha, né? Um colega que trabalhou com a gente na Assembleia Legislativa conseguiu até filmar no momento que um policial do BOPE atira em direção a ele, né? Então, na hora da entrevista, né, da entrevista do porta-voz da polícia, aí ele fala: mas eles atiraram contra os nossos helicópteros, né? E não tinha ninguém ali para perguntar: ué, mas por que vocês estavam utilizando helicóptero? Se é proibido a utilização de helicóptero como plataforma de tiro. Lá na guerra da Ucrânia, né, o Putin não pode botar um helicóptero como plataforma de tiro em área civil ucraniana. E aqui a gente vê isso cotidianamente no Parlamento do Rio de Janeiro, né? Então, a minha fala foi mais nesse sentido, de ter mesmo jornalistas que sejam mais comprometidos com fazer matérias que sejam mais justas e mais imparciais. Gente, infelizmente estamos chegando ao fim aí. Né, eu quero falar, foi um prazer falar com vocês, mas foi também muito dolorido da gente ter que... Você falou sobre uma pensão federal. Não, isso está sendo debatido ainda, está lá nos finalmente, isso? Pois é. Nos anos, não sei se foi 2000, eu não lembro, mas eu acho que eu consigo uma lei que eu dei entrada em Brasília para uma pensão federal. Eu não sei se era Provítimas, era alguma coisa assim há muitos anos, e eu dei entrada nisso, mas se perdeu no tempo, né? Porque vem Lei Maria da Penha, votação Lei porque eu já cheguei a levar 3 ônibus com vítimas lá em Brasília, nos anos 2000. Ali o negócio, a gente sabe que tem pautas urgentes todo dia, toda hora, votam de madrugada. Isso aí é uma coisa que eu briguei muito, não por mim, sabe? Mas tem família que um salário mínimo que ganha, gente. Aquele que foi morto que corria atrás, vendia bala, vendia e acabou, entendeu? Você me desculpa, é isso que eu queria falar. Eu posso até ver o número, se eu consigo essa lei e passo para Chico, tá? Ótimo, ótimo. Gente, então, assim, é aquilo que eu estava falando, triste, né, da gente ter que continuar debatendo esse assunto, como o Chico disse ali, 40 anos de profissão. Continua debatendo as mesmas coisas, né, Chico? É impressionante. Só para falar uma coisa, um segundo, que eu acho assim, é claro que existem grupos armados dentro das comunidades, não pode se fazer vista grossa para esses grupos, até porque a gente sabe que eles oprimem as próprias comunidades, né?
mas tratá-los como se fosse o único problema de segurança pública do Rio de Janeiro não dá. Cadê a milícia? Cadê a contravenção? Né? É isso. Exatamente. Inclusive, para poder saber mais sobre contravenção, tem um livro do próprio Chico para poder ler. E chegando aqui no final, o negócio é esse: comprem um livro. Foi um tempo bom aí de estrada para poder construir, né, Chico? Documento, entrevista, depoimentos, está completíssimo. Então, Chico, só fala aqui para a gente onde que a gente pode comprar o livro e como é que a gente pode acompanhar o seu trabalho. Bom, olha, o livro está disponível em todas as livrarias, né? Massacre em Vigário Geral, 30 anos, a gente, na verdade, estamos no 31º ano, mas como a ideia era fechar o livro no ano passado e ficou meio atrasado o processo, o livro, o nome completo é Massacre em Vigário Geral, os 30 anos da chacina que escancarou a corrupção policial do Rio, que eu acho assim, importante para quem quer entender que polícia temos nós, sabe? Editora Record está disponível nas livrarias, né? Você vai na Travessa, você vai encontrar ele ali logo nas primeiras prateleiras. Ou pela internet também, Amazon e por aí afora. Está tranquilo de comprar. Tá ótimo, então. Então é isso, gente. Muito obrigada, Chico. Obrigada, Iracilde. Obrigada, Derê. A gente se vê aí numa próxima.